Exatamente. E você, como foi no seu primeiro Olímpia? Você ficou em qual cor? Foi 2021. 21. Foi o primeiro Olímpia? O primeiro Olímpia foi 2021. Da Wellness. 2021. Eu fiquei em segundo lugar. Porque foi a Fran que venceu. Ah, então ela venceu. Mas você tinha ganhado o Arnold, não foi? Não, porque não tinha Arnold ainda. Não tinha Arnold ainda, né? Não, foi só no outro ano. Daí, porque 2021, eu peguei a minha vaga. Eu competi no Pittsburgh 2021. E aí eu ganhei a vaga. Na verdade, eu deveria ter ganho a vaga para o Olímpia em 2020, quando eu competi no Europa Pro. Que deu vaga para o Olímpia para todo mundo. Mas não teve. Menos para o Wellness. Não teve vaga para o Olímpia. Para o Wellness, não. Tá. Porque, na verdade, o primeiro campeonato que fosse da vaga para o Olímpia, eles queriam que fosse no Brasil. Então, o primeiro campeonato foi, se eu não me engano, foi novembro aqui, de 2020. Que foi bem próximo do Olímpia ali. Que foi... Só que daí não valia para esse Olímpia ali, valia só pro 2021, né? Então, foi o primeiro campeonato de vaga. Mas eu peguei minha vaga lá Mas você não subiu aqui no Brasil? Subi no Brasil. Eu era para ter estreado no Brasil. Sim. Mas daí eu fui estrear na Europa, porque porque o que acontece? Eu era profissional, eu voltei a ser amadora. Sim, quando você foi para outra federação, exato, né? Voltei. Então eu tinha que competir num campeonato amador primeiro. E lá na Europa, eu pensei, que na minha cabeça era assim, não, eu vou competir no Brasil. Quando eu falei que eu ia competir na Europa, todo mundo ficou meio que me julgando, assim, né? Todo mundo. Não o público, né? Mas as instituições, enfim, pessoas. Porque ela não quer competir no Brasil. Cara, o que não tinha nada a ver. Nada a ver. Mas o que eu queria? Eu queria competir no Brasil, no profissional. Eu não queria correr o risco de competir, né? É que tinha uma história naquela época que os irmãos não gostavam de mim e tal. A gente esclareceu isso, não tinha nada a ver, sabe? Mas tinha boatos, porque o que acontece? Eu fui a última a sair Você demorou da Elite sair, Pro. Tá. Eu só saí quando a Wellness realmente não... tinha no Olímpia. Quando anunciaram que ia ter no Olímpia o ano tal. Não fazia sentido pra mim voltar a competir num campeonato amador se eu tava lá competindo no profissional. Com vários títulos. Ganhando. Eu ganhava uma grana boa lá competindo, porque como eu vencia, né, e competia muito, então eu tinha não era um absurdo, mas assim... Mas ganhava. Tava ganhando. Tava ganhando, não tinha custo. Tava ganhando, dava pra gente, cara, a gente passeava muito, né? Não tinha custo com viagem, entendeu? E então, quando realmente... E aí ficou ela não saiu porque não gosta da gente, aí alguns falavam, ela não vai vir porque acha que a gente vai ferrar ela. Sim. Tinha esse papo aí. Só que não tinha nada a ver, a gente conversou com eles e tal, né? Tirou a limpo. Só que também, eu lembro que até o Tamer uma vez falou assim, e foi pro Kaminski que ele falou isso, eu quero... A Ângela sempre vence. E ela é uma ótima atleta. Mas eu quero ver se ela vai ser uma ótima atleta quando ela perder. Ele falou. Porque eu não era acostumada a perder. E nem quero me acostumar. Isso não era uma coisa. Quem vai querer se acostumar a perder? Ninguém tá ali pra perder. Mas aí eu falei assim, essa é uma preocupação que eu não tenho. Se ele tem essa preocupação, o problema é dele. Primeiro porque eu tô aqui, porque eu amo esse negócio aqui. Não é pelo título em si, não é por... Né? E aí eu fui lá. E isso que eu ganhei, quando eu fui para a Europa Pro... Foi para ganhar o profissional. Foi para o cartão. Foi para ganhar o cartão. Tá. Só que no mesmo final de semana tinha o campeonato profissional. Que é o Europa Pro. Do Europa Pro. Tá. Aí então primeiro era só o Europa, não sei o que, bom que já deu uma cajadada já... Sim, foi esperto. Exato. Eu faria o mesmo. Cara, eu queria competir no Brasil, no profissional. Já vou virar pro aqui e já pega a vaga. Eu não sabia se os caras gostavam de mim ou não. Sim. Aí eu pensei, vai que eles não gostam. Vai que eu vou lá competir no amador e eles não... eu tomo uma canseira. E tomo uma canseira e não pego esse profissional. E aí eu não tô no Olímpia no ano seguinte. Entendeu? Sim. Então eu já tinha um objetivo, que era competir o Olímpia. Esse era o objetivo, não era outra coisa. Por isso que eu tinha mudado. Então eu competi na Europa, ganhei o meu cartão profissional, competi no profissional no dia seguinte e ganhei o profissional. E aí já foi pra a vaga já... Não, porque não deu vaga pro Olímpia. Aí eu tive, porque tinha a primeira vaga era aqui. Tinha que ser no Brasil. Era aqui. Né? Por que foi aqui? Né? Talvez é porque o Wellness é daqui, enfim. Porque surgiu aqui, talvez. Então a primeira vaga foi aqui. E aí aqui, quem ganhou foi a Fran. Aqui você subiu. Fiquei segundo. Tá. Só que aí, olha só, né? Poxa, eu não pensei que eu ia ficar nem segundo, na verdade. Porque eu tava chegando agora, né? Sim. Tinha acabado de mudar de instituição. Sim. Então eu ainda fiquei em segundo. Lógico, eu queria vencer. Mas, pô,
Cara, a Fran tava ali um tempo, tava bem, mereceu vencer, Sim. não tinha esse. A Fran sempre subiu na NPC. Não, a Fran competiu muito comigo na Sério? Elite Pro. Competiu uns 2 mundial, eu acho. Caramba. Competiu vários sul-americano, brasileiro. Legal, mas ela migrou antes pra Ela NPC. migrou antes. Tá. Quase todas as meninas migraram antes. Aqui do Brasil. Você A ficou Ângela até foi o... tipo a última que foi, né? Porque assim, cara, por que elas trocaram também, se lá tava pagando e tinha profissional, não sei, né? Mas pra mim não fazia sentido, porque a minha cabeça Você sempre tava foi bem lá, outra. assim. Tipo, a cabeça era, cara, eu sou um atleta profissional, eu compito aqui no profissional e tal, não faz sentido eu ficar competindo numa model. Na verdade, eu fiquei meio chateada quando eles pegaram o wellness e fizeram um model. Você pensa agora, você pega Men's Physique e coloca lá garoto da praia. Sim. É uma regressão, né? É. Tipo, Tipo assim, pô, meio vergonhoso até no meu. Até porque as meninas já competiam e as meninas eram Já eram boas. atletas, já. eram atletas. Sim. Muitas delas profissionais, né? Então, mas quando terminou, eu resolvi mudar. Aí eu ganhei minha vaga no Pittsburgh. E isso foi muito legal. Porque o Pittsburgh também, eu tive um feedback muito bom lá. É um Sim, baita campeonato. É, um baita campeonato. Tinha lá uma menina que era favoritíssima, que não era eu. Que eu tô chegando. Aí é que tá. Quando eu mudei pra NPC, esse peso nas minhas costas não tinha. Sim. De ter que vencer, né? Tá. Não tinha isso. Por quê? Porque eu era recente ali. Então, Sim. eu tava me enquadrando, até porque o físico já era um pouco diferente. Quer dizer, você achava que não tinha, né? Achava que não tinha. Tinha, na verdade. Nunca ia deixar de ter. Na verdade, tinha. Tinha. Tinha das Tinha pessoas. porque eu de fora eu acompanhava e tinha. Tinha. A galera já esperava você ganhar. Tinha muito, assim. E aí, quando eu venci, cara, eu lembro do Pittsburgh, 70% do pay-per-view foi vendido pro Brasil. Do Pittsburgh Pro. Caramba, Eu era, é um baita eu era a campeonato. única atleta brasileira lá. Eu queria ver a Ângela. Eu acho que depois do... 70%. O cara bugou o negócio. Nos Estados Unidos, depois do Arnold e Olímpia, eu acho que é o maior, junto com o New York Pro. Os dois são os maiores. Mais relevantes, assim, né? Em termos de público, serviço. Também. E vender 70% pro brasileiro, pô, do pay-per-view. É muita coisa. Eu lembro que o JM falou pra mim: os brasileiros compraram tudo. E não tem mais. Não tem mais, mas compraram tudo. Sim. E na época lá, quem tava. Era a Yarishna. Cara, maravilhosa. Ela doce, tem um corpão, né? Tudo. E ela era a favorita. Porque já era. Naquela americana, ela é porto-riquenha, mas já morava nos Estados Unidos. E já é conhecida. Já é ali, conhecida, né? já tinha competido lá na biquíni, que antigamente ela era biquíni, né? Então eu fui assim, cara, eu vou na minha aqui, vou lá e tal. Mas eu venci o Pittsburgh Pro. Então eu tive um feedback. Ela era a favorita? Ela era a favorita. Tá. E ela ficou em segundo. E vocês têm um shape bem diferente. Totalmente diferente. Ela é baixa, né? Ela é mais baixa e ela é mais... maçuda. Maçuda. E a estrutura óssea é maior também. Já é aquela mulher que tem um quadril. Sim. Né? Aquele quadril mais lateralizado, assim. Que para o corpo da mulher é maravilhoso. Que deixa aquele corpo mais violão e tal, né? Só que ela tinha mais dificuldade de glúteo. Então eu tinha um glúteo projetado, com mais volume de glúteo e não tinha quadril. Eu sou zero quadril. Então, tudo que eu tenho no meu glúteo... eu também não tenho quadril. Não faz falta, na verdade, o quadril, porque... Pra mim também não. Se quisesse, dava pra preencher o quadril, mas não faz falta o quadril. Enfim, mas ela tinha essa, além de ser favorita e tal, tinha torcida, tudo, né? E aí, só que eu venci, ela ficou em segundo e tal. E aí depois a gente foi para um outro campeonato 2 semanas depois, eu acho. Aí ela venceu, eu fiquei em segundo. O New York Pro. Eu lembro. E aí foi aquele recadinho lá. Não pode competir sempre aqui, minha filha. Já ganhou, vai para casa. Já ganhou, vai descansar, espera o Olímpia. Só que o meu físico estava melhor no New York Pro do que no Pittsburgh Pro. Aí é doído. Tava melhor. Aí é doído. Tava melhor. Aí nesse ano, você ganhou essa competição. Aí foi pro Olímpia. Aí fui pro Olímpia. Aí depois do New York Pro, não competi mais, né? Porque não. Já tinha vaga. Aí eu fui pro Olímpia. Aí ficou em segundo. E aí, fiquei em segundo. E aí eu lembro que quem era mais favorita no Olímpia ainda? Era a Fran, eu e a Yarishna. Porque a Yarishna também tinha vencido o Pittsburgh. Eu lembro que só falavam das 3 na época. Era as 3. Não existisse era as 3, era as 3. Eu lembro. Uma porque você era a Wellness, porém a Fran já tinha ganhado de você. Arnold, e você já tinha ganhado da... também, né? Então, naquele ano lá, cara... E aí tem a questão da gota ali também, que foi um divisor de águas, né? Então, eu ia antigamente não tinha, né? Não, era completamente diferente o que era pedido para a Wellness, né? E aí começou quando essa história dessa gota? Nesse ano. 2021.
Por quê? Ai, gente, essa gota. Essa gota é o raio. É o raio. Eu vou dar para vocês muitos, para você que não quer competir, É. motivos para você não ter a gota. Tá? Se eu tenho um arrependimento na minha vida, é de ter treinado um pouco da gota. Sabe o que eu tenho hoje? Banana. Não tem uma gota, uma bananinha. Tá? Por quê? Primeiro, por quê? Até então, não tinha nada de gota e tal, e quanto mais arredondado o glúteo era visto como melhor até. Sim, eu lembro Principalmente que daí na outra- você fazia uma pose de trás e ficava tipo aquela... Um Negócio volumão. bem assim, empinado, bem assim, empinado, é. bem empinado. Uhum. Só que as americanas não têm genética para ter esse glúteo. Tá. Eu não vou saber explicar aqui exatamente o certinho o motivo, mas tem uma justificativa no físico ali. Por isso, o nosso cóccix. Então a gente, as latinas, principalmente as brasileiras, a gente tem uma distância do cóccix ali um pouquinho maior, com espaço maior para preencher o glúteo. Tá. Elas têm esse espaço do cóccix menor em relação ao osso ali e à musculatura. Tá. Ou seja, elas não conseguem fazer aquele glúteo em pé, Mais aquele alto coração como o que nosso. sai. Exato. Sim. Né? Só que elas têm muita facilidade de treinar, de desenvolver a parte de baixo do glúteo. Sim. Tanto que se você for para lá e quiser treinar glúteo, leve a tua própria tornozeleira lá, caneleirinha, porque não tem nas academias. Isso é engraçado. Sim. Tá Uma brincando. das primeiras vezes que eu fui para os Não tem Estados caneleira, não tem Unidos, tornozeleira, não tem nada. olha, Mas por que vou não te tem? contar, não Porque tem. elas não treinam. Não tem, elas não treinam. Olha só, Como foi a assim? primeira vez que eu fui na vida nos Estados Unidos, sei lá, tem mais de 15 anos. Todo lugar do mundo que eu ia treinar, sempre. Aham. Eu cheguei lá, não lembro que cidade foi, não lembro. Vou para a academia. Hoje é meu dia de treino de glúteo. Aí eu rodei a academia inteira, e eu rodava, cadê a caneleira, cadê os negócios de pôr na perna, Na polia, as coisas aqui, cadê? Não tem o da polia, não tem a caneleira de peso, não tem nada. Não tinha Aí máquina. eu andava. Caramba. Aí fui na recepção. E para falar caneleira, que eu não sabia qual era o nome. Não, e provavelmente ela não tinha, porque Não, não aí eu existia. explicava, eu tentava, eu achei uma foto. Não, we don't have it. Não tem tem. treino de glúteo isolado lá, então. Não tem. Não tem. Agora tem. agora- Não, agora Porque sim, mas na época não desenvolveu, tinha. não tem. Que a wellness caiu nas graças lá, né? Não tem. Mas aí o que aconteceu nesse primeiro pensamento pro Olímpia? O que vem na minha, o que é na minha cabeça? Eu já tinha percebido que as meninas estavam começando ali a ter esse glúteo mais alongadinho e tal, mas não se falava de gota, né? Mas aí tinha quanto mais uma definição ali, beleza, aparecia mais. Então, anatomicamente, tem umas que tem uma gota mais alongada, umas tem uma Isso gota... é do corpo da Isso é do pessoa. corpo da pessoa. Exato. Dá para melhorar? Dá, através de alongamento, exercício Esse aqui específico, tem uma bater, gota gigantesca sem fazer nada. Então, é genética. Nasceu assim. Genética. Mas aí o que acontece? O que eu pensei? Cara, esse é o primeiro Olímpia. A categoria é brasileira. Essa é uma característica brasileira. Por que vamos já de cara... Por que vou de cara sucumbir ao tal da gota aqui? Tipo, deixar esse glúteo alongado? Eu achava feio. Eu acho feio até hoje. Fica um glúteo comprido. Então, Ele fica eu bonito também, quando? né? Quando tá lá em cima do palco, definido, Sim. né? Mas quando tá com muito... ali, Percentual de gordura. Exato, em off. Às vezes fica Sim. aquele glúteo muito comprido, assim, que fica difícil de ser projetado. Sim. Quanto mais comprido, mais Não, E difícil. eu acho engraçado que a galera que tem a gota muito acentuada, ela não tem o glúteo projetado, né? Não tem, porque Não, eu vou te falar. é muito mais difícil de preencher, né? Eu vi uma foto de uma menina que compete, aí, beleza, ela tava em off. E aí eu já vi ela no palco e eu sei como é o glúteo. E eu vi em off, não existia glúteo. Não, é uma... Eu mostrei pra É uma ele. coisa só, assim, Tinha inteira, nada, né? Emenda Era o ali. glúteo junto com a perna. Eu mostrei pra ele, eu falei, cadê? Aí ele me explicou, não, só aparece quando tá Condicionado. incondicionado. Eu falei, gente, tipo... Mas é bizarro. Não que seja feio, Não. mas que é não feio, é um mas é um glúteo gosto. que É um gosto pessoal. Do meu gosto pessoal, eu não gostava. Eu também, eu Sim. não gosto, não. E aí o que acontece? Só que assim, você, para se enquadrar, né? Se você não é atleta, você faz o que você quiser. Sim. Mas quando você é atleta, você tem que seguir algumas regras para se enquadrar num perfil ali, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer a gota e tal, ali, porque aí foi nesse Olímpia mesmo, falaram que o divisor de águas foi o alongamento ali do glúteo, né? E só um parênteses, Angela, quais são os exercícios que você acha que é mais focado? Ali, nisso? e os exercícios que vão trabalhar o glúteo mais alongado. Então, búlgaro, Tá. stiff, até a polia, só que assim, você tem que alongar ali. Para quem não tem esse alongamento anatomicamente no corpo desenhado, você tem que fazer um trabalho muito forte de alongar essa musculatura e trabalhar para preencher, alongar e trabalhar para preencher.
Nossa, que dificuldade. É um trabalho muito específico. Assim. Eu não tenho nada de gota, nada. É detalhe, Nem queira né? ter. Não Porque o que quero, não. acontece? Quando a gente tá. Se a gente for parar pra pensar, né? E aí as mulheres comuns que olham as atletas e querem ter aquele físico, normal, elas se inspiram, né? Só que aí eu sempre falo assim, eu falo isso em todas as palestras, eu falo para minhas alunas, como é que a gente mostra a gota? Como é que a gota é vista? De costas, com a bunda empinada, no Alongado, auge da com o glúteo secura. Glúteo alongado. Glúteo alongado, Sim. e você tem que projetar o teu tronco pra Sim. frente, né? Só que a menina quer colocar esse glúteo pra ela ir pra praia. Ela vai andar assim? É o que eu falo. Você vai andar assim, né, inclinada pra frente, mostrando, eu tenho uma gota, eu tenho uma gota. Não, né? Então tem que pensar em relação a isso. Até porque quanto mais pra baixo puxa, às vezes é mais difícil de preencher a parte alta. E só que a mulherada quer ter o bumbum na nuca e quer ter a tal da gota também. Escolhe um outro. Dá pra ter? Dá, mas é raro os casos. Isso, escolha São um. raros os casos, Ai, né? nossa. Que dá pra ter. E aí, o que eu percebi também com isso? Que quando eu tô em pezinha normal, aquele glúteo, ele não fica projetado. Porque se você saiu da dieta um pouquinho, você não tá desidratado, não tá na fase da competição nos últimos dias ali, quando você fica ereta, dá uma dobra. Sim, Embaixo do bumbum. Exatamente. porque tem volume ali. E você também não tá, você não tá na posição do exato. glúteo empinado. Então, assim, cara, é pra atleta isso. Não Isso é pra atleta. Isso, hoje eu não faço nada pra ter gota. Muito pelo contrário, eu não alongo o glúteo, eu não faço nada porque eu quero tirar o resquício que tem ali ainda, sabe? Então, nada assim, Caramba. resumindo, na verdade, eles criaram isso para poder ter a chance das outras. Pra mim é isso. É. Pra mim foi muito isso, sabe? Uhum. Porque essas americanas não conseguem ter esse volume. Cara, americano não faz coisa pra perder. Os caras são patriota, bairrista, Uhum. dão tudo. Sim. Né? E tanto que pra eles, tudo que é deles é melhor. Sim. Os caras não saem do país, mas pra eles o país deles é o melhor. Exato. Os caras não viajam, os caras não saem de um estado pro outro. É. Conheço muita gente lá. Cara, primeiro, eles só falam inglês. Ah, mas Sim. inglês é a língua do... Tá bom, então vem aqui pro Brasil. Você vai, né? Vai pro Japão, vai pra China. Na China não fala inglês, por exemplo. E é difícil se virar lá. Eu fui pra China, eu competi na China. Cara, não tem Google, não tem nada Dieta dessas